Alô Brasil, alô minha mãe, benção minha mãe, um abraço à minha sogra. Olhou aqui outra vez, olhou aqui outra vez. E vocês aí como estão? Estão bem, graças a Deus, estão com saúde? Isso é o que interessa, né? A gente tá com saúde. A gente fica pensando assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho carro, eu não posso comprar isso, não posso comprar aquilo. Mas estando com saúde é a melhor coisa, né? Porque se você não tem saúde, você não tem nada, né? Foi sexta-feira, estava saindo do trabalho e alguns colegas do trabalho reclamando, rapaz, eu não posso comprar isso, não posso comprar isso, não posso comprar aquilo. Aí eu disse assim, agradeça pela saúde, vamos mudar um pouquinho essa rota, mudar um pouquinho a mentalidade, né? Agradecer pelo que tem e lutar para querer mais, e não ficar com essa mente de escassez, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, você nunca vai poder, tem que mudar um pouquinho a mente, né? Mudar um pouquinho a rota aí, deixar de ter essa coisa de escassez para pensar em algo, agradecer pelo que tem e conseguir algo melhor sempre, lutar para algo melhor sempre. Bem, essa aí não é o tema de hoje que eu quero trabalhar aqui, né? O tema de hoje é esse aí que vocês viram no título aí do vídeo. A pergunta é, vale a pena morar em Portugal em 2025? Para você que está pensando em vir para cá, para Portugal, agora em 2025, ou se planeja aí para 2026, enfim, 2027, evidente que eu costumo dizer, né, para mudar de um país para outro não é tão fácil, não é tão simples, né? Que eu sei que cada um tem sua particularidade, se vem solteiro, se vem com a família, onde pretende morar, enfim, isso aqui eu vou trabalhar um pouquinho hoje. Mas, assim, mudar de país não é tão simples, não é tão fácil. Eu costumo dizer que mudar de país não é mudar de bairro, não é mudar de bairro. Eu nasci, por exemplo, em Camaragibe, vou mudar para Casa Amarela, tenho alguns amigos em Casa Amarela aí. Não é fácil, definitivamente não é fácil. Vou fazer aqui 3 anos com a família, né? Aconteceram algumas coisas, acontecem algumas coisas. Essa semana foi uma semana muito atribulada aí, mas a gente conseguiu atravessar mais esses obstáculos. Então, não é você que está pensando em se mudar para cá, se planeje. Se planeje. Esse vídeo é para você, né? E para quem quiser, se você conhece alguém que queira se mudar para cá ou está pensando em se mudar para cá, para Portugal, ou qualquer país da Europa, vai, né? Esse vídeo é interessante. Então, eu trabalhei aqui alguns temas, algumas dicas, vou dar algumas dicas em relação a trabalho, né? Falar um pouco de saúde, né? Segurança. Aí veja o Brasil como é que tá. O Brasil do chamado Xandaquistão, né? Xandaquistão, a terra do Xande aí, tá complicado, né? Só passar algumas coisas em relação a esses temas, para a gente trabalhar aqui um pouco, para você chegar a essa conclusão de que se realmente vale a pena mudar para Portugal, ou para a Europa, ou para qualquer outro país. Bem, vamos lá. Você que está pensando em mudar, sair do Brasil e viver em Portugal em 2025, será que vale a pena? Será que vale a pena? Então hoje eu vou te contar o que você precisa saber sobre a vida, né, em relação aqui a Portugal. Vai, emprego, segurança, saúde e imigração. O custo de vida, em relação ao custo de vida, o que é que acontece? Hoje tá em alta? Sim, está em alta. Principalmente arrendamento, todo mundo sabe disso. Arrendamento está em alta sempre nas grandes cidades. Porto, Lisboa, né? Coimbra também é uma cidade grande. Não é? E o que é que eu indico e muitas pessoas aí indicam? Se você vier com a família, tente se mudar, tente pensar um pouco nas cidades menores, porque você tem que levar em consideração a questão do emprego, a questão da moradia, que é importantíssima, né? Você vai morar em qualquer lugar, colocar sua família em qualquer lugar para morar. Então, cidades grandes, certamente você vai ter esse custo. Porto, Lisboa, certamente vai ter esse custo. Por exemplo, Braga, aqui, eu moro em Viana do Castelo, um pouco bem próximo aqui de Braga. As coisas já são bem caras lá, o arrendamento está bem caro. Na verdade, está caro no país inteiro, né? Aumentou no país inteiro. Então, é bom fazer essa pesquisa antes. Por exemplo, aqui em todo Portugal, acredito que em toda a Europa, não sei, né? A nomenclatura que se usa nas casas, apartamentos, é T1, T0, T0, T1, T2, T3. Acho que tem T4 também, não sei. Eu conheço até o T3 aí. O que é essa nomenclatura? T0 é um apartamento ou uma casa que não tem quarto, vai. É um kitnetzinho acoplado lá, quarto, cozinha. T1 é um quarto, para a gente entender que está em Brasil, né? T1 é um quarto, T2 são 2 quartos, T3 são 3 quartos. Então, se você vier com a família, depende do número de filhos que tiver, você vai ter que procurar T1 ou T2 ou T3, enfim. Por exemplo, o T3 no Porto não é menos de 1.000 euros, não é? Certamente não é, certamente não é. Não sei precisar aqui o valor exato, mas certamente T3 no Porto, menos de 1.000 euros não é. Por exemplo, eu estou aqui em Viana do Castelo, consegue ser aqui T3
por menos de 1.000 euros, porque certamente, como é uma cidade afastada dos grandes centros, a tendência é que o valor do arrendamento diminua, né? Seja mais baixo. Você encontra aí T3 no valor de 700 ou 900 aqui em Viana do Castelo. Você tem que levar em consideração, quando vai se mudar para outro país, luz, água e gás, né? Luz, água e gás. Tudo isso você tem que levar em consideração. No Brasil, o gás é aquele botijão de gás, né? Aqui se usa botija. Em algumas cidades, em alguns lugares, ainda se usa botija de gás. Você gasta em torno de 100 a 250 euros, juntando essas três questões. Água, luz, água e gás. Mais ou menos isso, em torno disso. De 100 a 150 euros. Supermercado. Um detalhe é que não tem assim, muitos supermercados, essa variedade toda de supermercados, assim como tem no Brasil, né? Assim, você dobrou a esquina, tem um mercadinho. Mas lá na frente tem outro mercadinho. Aqui não é assim, né? Tem os mercados principais para você, por exemplo, eu moro aqui a 4 quilômetros aqui do supermercado. Não tem essa quantidade toda de supermercados ou tem essas opções. Se dobrar a esquina tem uma padariazinha, não é bem assim, né? Você compra aí nos supermercados. Então, eu vou colocar aqui para um solteiro, fiz um cálculozinho aqui para um solteiro. Gasta em torno de, em média, se gasta em torno de 200 euros de alimentação para você sobreviver. Ou um solteiro, né? Um solteiro, 200 euros. Aí, mora nessas cidades aí, como eu disse, né? Viana do Castelo, Praga. E ser um solteiro vai gastar em torno disso aí. É evidente que com família você vai ter um custo maior, né? É preciso levar em consideração tudo isso. O trabalho, a pergunta é essa, é fácil de conseguir? Depende. Por que depende? É bom que você tenha uma profissão, né? Uma qualificação para ao menos conseguir um trabalho que você possa sustentar a sua família. Onde é que você consegue mais trabalhos mais fáceis? Quais são as áreas mais fáceis de conseguir trabalho? Construção civil, limpeza, restauração, elétrica e cuidados com idosos. Restauração. O que é restauração? Não é o hospital da restauração. Restauração é o que o pessoal chama aqui de bares, restaurantes, chamado de restauração. Inclusive, eu trabalhei num restaurante no Porto, fui garçom num restaurante no Porto, né? Eu até vou, no final do vídeo, eu vou falar um pouco dessa questão de orgulho, né? Quando a gente sai do nosso país, vai para outro, a gente fica com aquele orgulho, aquele receio. Trabalhar de garçom é uma profissão que não precisa de qualificação, tal. Nada a ver. Quando você sai do seu país, vai para outro, esqueça o orgulho. Jogue o orgulho fora. É porque médicos ou outros profissionais que são formados no Brasil, engenheiro motorista, suponhamos, e outros profissionais que são formados no Brasil vêm trabalhar de outra coisa qualquer aqui, totalmente fora da profissão. Então, esqueça esse orgulho. Jogue o orgulho fora. Como eu disse, empregados qualificados. É necessária a validação de diploma se você tiver seu curso superior aí no Brasil. O salário mínimo aqui está girando em 820 euros em 2025, mas custo de vida pesa. Você ganhar um salário mínimo, só custo de vida pesa. Como eu disse, né? Tem arrendamento, é necessário você ter um carrinho para se locomover de um local para outro. Depende de onde você vai morar, porque o transporte talvez não ajude, então é necessário ter um carrinho, né? A questão de dificuldades e a burocracia com vistos. Aí a pergunta é, quais documentos você precisa ter para trabalhar aqui em Portugal? Os documentos mínimos, né? Chamado NIF, que é o número de identificação fiscal, que para nós no Brasil é o CPF, você precisa ter. E você precisa ter o NIS. O que é o NIS? Número de Segurança Social, NISS. E NISS. Você precisa ter no mínimo esses dois documentos para poder conseguir um trabalho aqui em Portugal. Aí a pergunta, você está no Brasil pensando em vir para cá, aí eu faço a observação, venha com visto de trabalho. Agora o visto de trabalho ficou mais fácil, né? E mesmo porque se você vier com visto de trabalho, tudo é um pouco mais fácil, né? Você vem regular para o país, é mais fácil a questão da residência, você consegue acelerar essa questão da residência, né? E permite acesso mais rápido a serviços públicos. Então, se você está planejando vir com a sua família, venha com visto de trabalho. As portas vão se abrir, né, de maneira mais fácil para você. Essa é uma dica. Como eu falei, já eu me adiantei, né, mas eu volto nessa questão do orgulho. Né? Quando a gente vem para cá, você trabalha em coisas que jamais teria pensado em trabalhar no Brasil, né?
Você engole um pouco o orgulho. Será que vale a pena fazer isso? Como é que eu estou fazendo? Em que situação eu estou passando? Várias vezes eu me deparei com isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena estar passando por isso? Mas eu acho que isso é uma questão de adaptação. É uma questão de adaptação. Engole um pouco o orgulho, passa por cima disso, né? Isso aí não vale nada e segue em frente, segue no objetivo, né? É bem melhor do que estar pensando no passado. Não posso fazer isso, eu sou formado nisso, sou formado aqui, engole o orgulho, vai em frente, segue, né? Tem um objetivo, tenha foco, porque no final, acho que no final você vai sentir, aí sim você vai sentir orgulho do que passou, do que enfrentou e do que superou. Assim, aí sim vale a pena. Em relação à saúde pública e a educação. Aqui em Portugal existe o SNS, chamado Serviço Nacional de Saúde. Esse serviço funciona bem, mas o que acontece? Ainda há filas e escassez de médicos em algumas regiões. Não existe médico de especialidade X ou Y em algumas regiões. Então, esse é o quadro aqui do SNS. Uma dica importante, um OI, observação importante. Um OI é que se você precisar ser atendido num hospital, por exemplo, de urgência, é bom ligar para o SNS, não sei o que, 2424, me lembro agora qual o número, porque você já acelera esse processo, esse atendimento. Ligue para o SNS, diga o que é que se passa tal, e você vai ser atendido no hospital próximo à sua residência ou na sua cidade aí, e já agiliza o processo de atendimento. As escolas públicas gratuitas aqui são muito boas. O padrão da escola pública aqui é muito bom. Saúde pública e educação, esse tema aqui trabalhado. Agora, um tema muito importante é segurança e qualidade de vida. No Brasil tá uma coisa complicada, né? E parece que a tendência agora é só piorar ladeira abaixo. Ladeira abaixo, a coisa tá ficando seríssima. Não é? Portugal ainda segue entre os países mais seguros da Europa. Portugal ainda segue sendo um dos países mais seguros da Europa. É você sair de casa saber que vai voltar de forma tranquila, né? Possibilidade de andar na rua à noite com o celular na mão. Não é porque você está na Europa que também não vai dar, como diria o colega meu, vai estar de boca aberta. Não, mas pelo menos você não vai estar com essa preocupação toda. Eita, o celular. Não, todo mundo sabe disso. Que você pode andar de forma tranquila, sem estar preocupado com essa paranoia de que se vai ser roubado ou não. A gente no Brasil sabe disso, né? No Brasil é complicado. Então, você anda assim, de forma natural, tranquila aqui. O trânsito também é um pouco melhor, a sinalização é excelente e as estradas são de ótima qualidade. Você anda aqui nas autoestradas, as estradas são muito boas. Como diria as pessoas por aí, é um tapete, né? Vai na Espanha também, as estradas são excelentes. De acordo com os sistemas aqui trabalhados, são uma breve pincelada em cada tema aqui, trabalho, saúde, segurança. Aí eu volto a perguntar para você, aí eu pergunto, vale a pena então, né, fazer essa reflexão sobre que vale a pena morar? Vale. Se você tiver planejamento, sim, vale a pena. Planejamento financeiro, disposição para começar de baixo e mente aberta. Disposição para começar de baixo, porque você vai começar do zero. Tenha a mente aberta. Vai começar do zero. Esqueça orgulho. Como eu disse, esqueça orgulho. Não vale a pena se você vier esperando luxo europeu, salário alto e vida fácil. Aí é bom demais, né? Vida fácil é bom demais. Como diria o colega meu ali, bom no bom é muito bom. Eu quero ver o bom no ruim. Veja só, para famílias pode ser uma excelente opção, excelente escolha, né? Você tem educação e segurança. Você tem criança, é uma excelente escolha, né? Para jovens solteiros, Portugal é a porta de entrada para a Europa. Você que é jovem, vem para cá, se forma, você pode trabalhar em grandes empresas da Europa, Bélgica, França, Luxemburgo. Então, se você está pensando em vir para cá, venha com visto de trabalho, venha com a mente aberta, não é? Porque se você vier trabalhar, tiver à disposição, Portugal te dá essa possibilidade. E na verdade é você que vai se dar essa possibilidade de vida melhor. Não fique estagnado nessa bolha do Brasil. Não é que o Brasil é ruim, de todo ruim. Não é de todo ruim. Evidentemente que não é. O Brasil é muito bom. Mas se tem possibilidade de ir para um lugar melhor, por que não? Não é? Aí, para encerrar, eu digo, Portugal não é um paraíso. Paraíso não existe, né? Mas pode ser o recomeço que você procura. Você procura tranquilidade, procura segurança, procura ter melhor poder de compra. Então pense nessa possibilidade de mudar para a Europa. Pense, estude, planeje. Acredito que vale a pena. Eu vou fazer 3 anos aqui, né? E a minha conclusão é de que vale a pena. Em alguns momentos eu fico pensando assim,
que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Você já se perguntou? Você que está aqui, imigrante, já se perguntou? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é? A gente se pergunta às vezes, né? Mas se colocar na balança, o aprendizado, o crescimento pessoal que você tem é enorme. É enorme. Então, você que está planejando vir para cá, pense, planeje, se programe, não é? Para não tiver dinheiro, ver sua reserva, não gastar seu dinheiro, porque o dinheiro não admite desaforo. Se planeje, venha com calma, venha com consciência, venha com visto de trabalho e tente se qualificar. Área solda, por exemplo, solda, elétrica, cuidado com idosos, são grandes áreas que a Europa precisa e precisa de mão de obra, né? E outra, eu reforço aqui, procure aprender o inglês. Procure aprender o inglês, porque se você for para outros países, é importante saber se comunicar em outra língua, né? É sempre importante e é uma mais-valia, como diria algumas pessoas, né? É uma mais-valia. Você está em outro país, uma pessoa falando ao seu lado, você não entende nada, é meio complicado. Então, se planeje, nesse planejamento, coloque o inglês aí como fator também, um fator primordial para que você tenha uma vantagem quando for trabalhar aqui na Europa, né? Bem, esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado com algumas dicas aí, né? E quando você vier, seja bem-vindo. Se você vier e que quiser algumas dicas aí de outros temas qualquer, comenta aí, né? Que a gente está aqui para ajudar. E você, imigrante que está aqui no Brasil, também se tiver algumas dicas para a gente trabalhar, a gente agradece. Grande semana a todos e um grande abraço.